Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje vamos falar da HQ Hulk Vermelho, edição número 10. E se você gosta desse tipo de conteúdo e puder apoiar o canal se inscrevendo e dando like no vídeo, saiba que vai ajudar muito nesse trabalho. E para ter acesso antecipado aos vídeos da semana e participar das escolhas das HQs, você pode se tornar membro geek do canal. Em meio ao frio silencioso da Lativéria, a narração lembra que às vezes um soldado marcha com o peso de brigadas e esquadrões por trás, e outras vezes avança como um prisioneiro esfomeado, armado apenas com os próprios punhos. Ainda assim, diz ele, a estratégia pode mudar, mas a coragem não. Porque você luta até que o inimigo desmorone. A pequena equipe caminha unida, 4 figuras movidas por pura determinação, confiando que tem a força de um exército inteiro e enquanto o líder observa o horizonte com foco absoluto, apenas uma certeza pulsa entre eles: Doom deve cair. Diante da imponente marca de Doom na montanha, Ross cobra Machine Man a cobertura que havia prometido, lembrando que a equipe está na beira da mata com um campo aberto inteiro pela frente. E o androide responde que radares e satélites detectam uma mudança de pressão prestes a explodir. Ele anuncia chuvas pesadas e uma lâmina de água crescente a cada minuto, enquanto o primeiro trovão rasga o ar preparando o terreno para a infiltração que pode decidir o destino deles. A chuva desaba enquanto Ross admite que está satisfeito com o cenário e provoca os outros, perguntando se Deathlock e Wildstreak compartilham do mesmo ânimo, recebendo apenas a resposta amarga de que aquilo vai ser miserável. Mesmo assim, ele reforça que as transmissões mostram o Império de Doom ruindo, e se completarem a missão, não só farão o que é certo, como também limparão seus próprios nomes. Ross então aponta para a montanha, lembrando que aquele lugar está oco, armado até os dentes e perfeito para Riker seguir com o tal Projeto Alpha, deixando claro que é ali que tudo vai se decidir. Ross ordena que o time se espalhe, contando que a chuva e a escuridão atrapalhem qualquer vigilância, mas admite que o inimigo já sabia do ataque no trem e provavelmente sabe que eles estão vindo agora. Mesmo assim, ele segue escalando, prometendo manter o perfil baixo e furtivo até chegar a hora de ficar grande e barulhento. A equipe avança pela encosta, mantendo contato pelos comunicadores caso algo dê errado, sem perceber a criatura vermelha espreitando acima deles, enquanto Ross marca o ponto de encontro, o olho da montanha de Doom. A emboscada explode no silêncio da chuva quando a criatura vermelha arranca Wildstreak do chão com um puxão brutal, deixando apenas um grito sufocado no ar enquanto Machine Man tenta reagir e ver seus próprios membros sendo arrancados como sucata. Deathlock corre para intervir. Rosna, eu acho que não, ao ver a ameaça avançando e começa os disparos. O solo inteiro treme quando múltiplas criaturas vermelhas avançam de uma vez, explodindo em fúria sobre a equipe enquanto disparos ricocheteiam sem efeito, transformando a encosta em puro inferno. O estrondo que segue não soa como tempestade, e Ross percebe isso imediatamente, rosnando que aquilo não foi trovão, enquanto encara o horizonte tomado por sombras que parecem despertar junto com o ataque. Ross tenta chamar Wildstreak, Machine Man e Deathlock, mas o chiado violento nos comunicadores o corta como um grito metálico. E ele percebe o que é, amaldiçoando o Jammer que deixou completamente isolado. Sem apoio, sem respostas e com a tempestade rugindo ao redor, ele respira fundo e sentencia que agora tudo depende dele, escalando a rocha sozinho, rumo ao coração da montanha. Ross escala a montanha sob o peso da tempestade, até encontrar a passagem oculta, ouvindo a voz que o provoca dizendo que ele sempre faz tudo do jeito difícil e que poderia ter se curvado a Doom, imaginando o poder que teria recebido. Mas Ross avança, firme, encarando a escuridão enquanto rebate mentalmente que aquilo significaria ser não só general de um país em ruínas, mas general do mundo. E levanta a arma pronto para enfrentar quem ousou chamá-lo de covarde. Ross finalmente encontra o responsável, Riker, cercado por uma horda de aberrações vermelhas criadas a partir do seu próprio DNA, declamando que Ross não merece ser o Hulk vermelho e que será desativado para que um exército inteiro nasça dele. Entre gritos de dor dos companheiros e o sorriso frio do cientista, Riker sela a ameaça final, exigindo que Ross largue a arma ou assista seus amigos morrerem, empurrando o general para o limite entre a fúria e a rendição. Ross responde à chantagem com um tiro seco que lança Riker de costas e encara a criatura agonizante,
dizendo que, ao contrário do que ele pensa, não precisa virar um monstro para provar nada a si mesmo, nem bajular ditadores para sentir o sabor do poder. Ele avança, firme, apontando a arma para a horda e grita que todos deveriam ouvir. Aquele homem não vale nem o cuspe deles, rachando a autoridade de Riker e minando o vínculo das aberrações com o tirano que as criou. Ross ordena que libertem os reféns enquanto esmaga a própria arma contra a mão mutante que tenta dominá-lo, forçando os monstros a recuar por um instante. Mas Riker, mesmo à beira da morte, rosna que ele não faz ideia do que acontece quando fica com raiva, e o corpo dele se distorce em puro desespero animal. A resposta vem como um trovão. Ross libera toda a fúria contida e se transforma no Hulk vermelho, rugindo enquanto a criatura híbrida salta para enfrentá-lo, marcando o início de um confronto que nenhum dos dois pode evitar. O Hulk vermelho encara a fera híbrida enquanto a própria narração ecoa que o que é verdadeiro para um homem vale para um país inteiro, e que violência é poder, sem sentido em negar ou resistir. Os dois monstros avançam, cada um carregando sua própria fúria e a certeza de que só um deles sairá daquela corrida brutal com forças para continuar respirando. A luta explode em brutalidade pura enquanto o Hulk vermelho esmaga o híbrido e a narração o acompanha, lembrando que as pessoas falam de paz e bondade, mas só podem comprar café caro. Passear tranquilos e viver seus confortos porque um soldado sempre foi mais forte do que o outro. Ele rosna que já matou pelos Estados Unidos e continuará matando, porque é uma violência necessária, e cada golpe que desfere no monstro reforça essa convicção até o estalo final que o lança ao chão. O Hulk vermelho termina o combate como um pesadelo vivo, esmagando o híbrido no chão, enquanto a narração confessa que o sonho americano só existe por causa de criaturas como ele. Atrás, os soldados vermelhos se dispersam, empurrando os reféns de volta ao túnel, e alguém pergunta por que estão recuando, recebendo a resposta seca de que eles não têm cão nessa briga. Lativéria não é o país deles. O Hulk vermelho reúne o time perguntando se todos ainda podem lutar, porque aquilo está longe de terminar, e ouve Machine Man afirmar que está em plena potência, enquanto os outros confirmam que podem continuar. Wildstreak pede permissão para falar abertamente, mas ele interrompe dizendo que só depois de cumprir o que prometeu, abrindo a mão para exigir aquilo que veio buscar. Ela tenta argumentar que já venceram e não precisam seguir adiante, mas ele rosna impaciente para que entreguem o que pertence a ele. Wildstreak peita o gigante, exigindo que ele a escute por um segundo, lembrando que o grupo o seguiu e sempre esteve ao lado dele, mas avisa que existe um limite, e Ross está a um passo de ultrapassá-lo. Ele ruge para que ela entregue o que ele pediu, chamando aquilo de ordem, enquanto ela responde que, se ele seguir adiante, não estará derrotando Doom, e sim repetindo exatamente o mesmo erro dele. Com firmeza dolorosa, ela diz que ele não pode governar o mundo enquanto abre a bolsa, obrigando Ross a encarar a linha que está prestes a cruzar. Wildstreak mostra a bandeira e avisa que, se Ross plantá-la ali, transforma a Lativéria numa zona de guerra, puxando americanos, lealistas e revolucionários, todos lutando por um pedaço daquele território. Ela pede que ele pense melhor, e Deathlock reforça que as previsões dão mais de 90% de chance de caos caso ele insista. Por um instante o grupo encara o silêncio, e a decisão pesa nos ombros do gigante, até que, com um estalo violento no chão, Ross libera a frustração num salto brutal, incapaz de ignorar que a vitória pode se transformar em catástrofe se ele der o próximo passo. Ross cumpre a promessa que carregava como um voto de guerra, cravando a bandeira no topo da Lativéria, enquanto a própria narração admite que ele fez isso apesar das consequências, disposto a reivindicar aquele país ou reduzi-lo a escombros. A sombra de Doom paira como um desafio eterno, e o Hulk vermelho, ajoelhado no ápice da montanha, ruge que está pronto para a próxima batalha, aceitando o peso de tudo o que acaba de desencadear. Essa foi uma pincelada da história da HQ Hulk Vermelho, edição número 10. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!